Olá, tudo bem? Esse é o segundo programa do projeto Planeta Brasil Sustentável. O objetivo desse projeto é trazer a você cases, projetos, ações bacanas ligadas à Agenda 2030 e aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17 ODS da ONU. O que a gente quer é contribuir para que o mundo seja melhor, para que nós tenhamos um planeta mais sustentável, com respeito ao meio ambiente, à cidadania, aos direitos humanos, à vida. Hoje nós trazemos um convidado muito especial, o Will Caravante, um amigo, um empresário exitoso aí do Paraná, mas que tem feito projetos bacanas no Brasil inteiro e que criou um projeto lançado em junho do ano passado, muito bacana, chamado Museu Planeta Água. Will, seja bem-vindo ao programa, prazer te receber aqui. Eu queria só, antes de passar a palavra a você, ler um pouquinho a tua biografia. O Will é formado em Teologia, Administração de Empresas e MBA em Gestão Estratégica de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. É sócio da Straub Design, uma empresa tradicional do mercado também, e ele lidera equipes multidisciplinares que trabalham na concepção de projetos museológicos, memoriais e desenhos de cidades. Will, eu queria que você já de cara respondesse nessa abertura essa proposta inovadora que você tem em relação a museus. Porque quando você fala em museu, o pessoal pensa, pô, museu é um espaço para você colocar coisa velha. O conceito que o Will traz vai muito além disso. Museu não é isso. Museu é uma coisa muito mais interativa, muito mais dinâmica. E é isso que a gente está propondo nesse programa, discutir de que maneira esses espaços podem agregar valor e podem ser muito mais interativos do que os museus tradicionais. Will, seja bem-vindo. Aurélio, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra enorme poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência contigo, poder conversar com você, que é um grande amigo. Né? Obrigado. E respondendo um pouquinho da tua pergunta. Bom, a nossa empresa tem 20 anos e começamos o nosso negócio como um negócio de design de projetos gráficos. E a gente lançava uma revista chamada Revista ABC Design e éramos especialistas em design e conteúdo. E o que acontece? Lá em 2010, 2009, nós apresentamos uma ideia para um cliente em Curitiba, perguntamos para eles, falamos assim, olha, o dia que você quiser fazer um museu, eu quero fazer para você. E esse cliente topou, eu cheguei assim na hora certa, no momento certo, sabe aquela coisa que no timing correto do negócio. E ele falou, nós temos sim um projeto e queremos que vocês desenvolvam. Aí, durante os próximos 6 anos, nós trabalhamos desenvolvendo o primeiro museu que a Straub fez, que foi o Memorial de Segurança no Transporte, que foi desenvolvido para a Associação Viking, com o patrocínio da Volvo do Brasil. E museus, e aí a gente se apaixonou pelo projeto. Por quê? Porque primeiro porque museus, no imaginário popular, toda vez que você fala de museus, você sempre lembra de algo antigo. De algo, poxa, eu vou ver peças antigas. Memória histórica do passado. Memória histórica. E nada impede que seja isso. Sim. E tem muitos museus muito bons que têm essa proposta. O grande desafio, e na realidade a grande vantagem, é que nós entramos num momento de mercado em que as mídias mudaram, em que os recursos tecnológicos mudaram, em que os recursos interativos mudaram, e o que a gente fez a gente utilizou toda a experiência que nós tínhamos em design de projetos, design em metodologia de design, desde design thinking até design gráfico, design de espaços, e trouxe para o museu. E aí a gente tem museus hoje, o que a gente faz? A gente transforma museus, conteúdos às vezes que são conteúdos extremamente pesados, extensos e difíceis de trazer, né, a mente das pessoas e trazer para a realidade, utilizando recursos interativos, sensoriais, recursos desde um monitor touch, desde um óculos de realidade virtual. Que é o que o Museu Planeta Água faz, né, Will? Exatamente, muito bem, aliás. Exatamente. O Museu Planeta Água, na realidade, é um grande case, é um projeto que nós trabalhamos nos últimos 10 anos, né? Mas de concepção mesmo, os últimos 3 anos, desde 2019, e ali a gente traz
para a vivência dos visitantes e dos estudantes, tudo que há de mais novo em tecnologia. Desde uma realidade aumentada, a pessoa pode tirar foto no meio de um espaço com os passarinhos passando na frente dela, até um monitor touch, até ela subindo, ela entrando dentro de uma estação tubo, que é um ícone da cidade de Curitiba, e vivenciando uma série de experiências sensoriais dentro desse tubo. Então, o museu não é mais esse espaço antigo. No Museu Planeta Água a gente tem algumas maquetes, alguns elementos cenográficos antigos, lá da época, lá da década de 40, quando a estação de tratamento de água foi inaugurada, né? Porém... Mas a ideia é você ter a tecnologia como apoio, né, Will? Dando suporte para reforçar conteúdos, né? Exatamente. Essa que é a sacada super legal que o museu traz, e acho que é até legal que vocês visitem o museu, fica ali no Tarumã, no bairro de Curitiba, super tradicional também. E esse é o lance legal, né? É que você permite que pessoas das mais variadas faixas etárias, crianças inclusive, apreendam melhor o conteúdo, né, Will? Isso que é legal, você usar a tecnologia a teu favor, né? Olha, Aurélio, quando você vê 50 crianças entrando no museu, legal, elas ficam loucas, elas ficam assim encantadas, porque você usa elementos cenográficos para transmitir uma mensagem. Vou te dar um exemplo. No Museu Planeta Água nós temos uma baleia, um esqueleto de baleia azul em tamanho real, 23 metros, revestida de plástico. O que é essa baleia? Primeiro, que as pessoas entram no museu e já se encantam com o tamanho daquela baleia. Segundo, essa baleia ela traz um manifesto ao problema de descarte, de mau descarte dos plásticos em rios e como isso chega nos oceanos, prejudicando a fauna marinha. A baleia é feita com embalagens, né, de produtos de limpeza, exato, agrotóxicos, tudo, né? A ideia é mostrar um pouco que esses produtos não devem ser descartados porque vão gerar danos ao meio ambiente, aquela coisa toda. Na realidade, ela é feita, 4 toneladas de produtos ali, então ela é feita de madeira e revestimento de aço, e ela é toda coberta com produtos plásticos. Então, que aí, não só produtos plásticos, como uma máscara, que foi um dos itens muito utilizado nos últimos 2 anos por conta da pandemia e que as pessoas ainda continuavam descartando e jogando no chão. Esse mau descarte leva essa máscara para os bueiros da cidade, isso leva para os rios que desaguam nos mares, nos oceanos, prejudicando a fauna marinha. E isso prejudica a gente, prejudica o meio ambiente. Então é uma forma totalmente nova de educar, não só crianças, os adultos também, principalmente. As crianças aprendem isso logo na escola, né, a descartar de forma correta, e você vê muitas vezes pessoas de carro e descartando a sua bituca de cigarro, descartando suas coisas fora do carro. O que é totalmente inaceitável nos dias de hoje. Então, e o museu ele traz recursos tecnológicos para incentivar as pessoas, para provocar mudanças de atitude. Agora, uma coisa legal, e acho que é importante pensar também, e eu queria tirar essa dúvida com você. O museu é super bacana, a ideia da proposta de interação é fundamental. Agora, não é qualquer museu que faz isso, né? O Brasil ainda está engatinhando muito nesse aspecto, né? Em comparação a outros países. Por exemplo, Espanha, Barcelona, que tem museus interativos, Londres e tal, Estados Unidos. Então, eu te pergunto, o que está faltando para que a gente tenha no Brasil mais museus como esse, como o Museu Planeta Água? É problema de incentivo fiscal, de lei, é problema de recurso, é problema de consciência do empresariado que tem recurso para investir. O que está pegando e o que impede a gente de ter muito mais museus com esse perfil? Então, na minha opinião, está mudando essa realidade. Nós poderíamos ter muito mais museus, até porque o Brasil é riquíssimo em cultura, em tecnologia, é um país gigantesco que pode trazer uma série de assuntos através de museus e principalmente museus interativos. Nós temos sim um bom incentivo fiscal, uma boa lei para isso, que permite que as empresas se beneficiem de leis de incentivo, como a Lei Rouanet, por exemplo, para desenvolver esse tipo de projeto. Não é só a Lei Rouanet que existe também, né? Não. Tem vários projetos de incentivo. Tem lei municipal, tem lei estadual, tem leis federais. Então, assim, o Brasil ainda ele incentiva. O que falta? Primeiro, falta uma visão empresarial para isso.
falta empresas capacitadas a desenvolver esse tipo de projetos para as empresas. O que a gente percebe? Nós somos uma empresa que surgiu com essa vontade de fazer algo novo para o país. Então já desenvolvemos projetos aqui para a cidade de Curitiba, projetos para Joinville, projetos para Brasília, e agora estamos com 2 outros projetos fora da cidade de Curitiba também. Então, falta talvez uma acho que na realidade, talvez falta as pessoas conhecerem isso. Porque sim, na Europa, nos Estados Unidos, hoje as empresas se beneficiam muito dessa ferramenta cultural que são os museus interativos, e hoje o Brasil está engatinhando nisso, mas está evoluindo. O conceito de ESG ainda não está totalmente assimilado pelas empresas, né, Will? E é o que vocês fazem, conscientizar o pessoal da importância de investir em projetos como esse para ter retorno comercial e retorno de marketing. E, claro, desenvolver ações que contribuem para que a sociedade seja mais justa, mais sustentável, enfim. Falta, talvez, essa incorporação desse entendimento das coisas? Falta sim, Aurélio. Essa temática, né, do ESG está entrando em alta agora no Brasil. Antes falava-se muito de sustentabilidade, de triple bottom line, que é um pouquinho, né, o ESG é a evolução do triple bottom line. Mas o museu, ele é uma forma da empresa valorizar o meio ambiente por meio de ações educativas, porque o museu é isso. O museu é uma ferramenta maravilhosa, interativa, encantadora, que desvenda uma série de mistérios, seja na área de segurança no transporte, como é o caso da Volvo, que patrocinou um grande projeto na cidade, como é o caso do Museu Planeta Água. No Museu Planeta Água, veja, as crianças, elas chegam lá, elas aprendem história, elas aprendem sobre meio ambiente, elas aprendem sobre consumo, como consumir melhor, consumir menos e consumir melhor. Então, o museu é uma grande ferramenta para as empresas investirem, além de ser um espaço mais perene. Ou seja, ela pega uma parte da verba dela de comunicação e aplica numa ferramenta de comunicação cultural que gera conhecimento, fomenta a mudança de transformação de atitudes, né? Nesse caso do Planeta Água, com relação à utilização da água, com a melhorar o seu consumo, cuidar melhor do meio ambiente. Todos esses assuntos são abordados no museu de forma interativa. As pessoas saem encantadas do museu e falando umas para as outras. Tanto é que o museu abriu as portas, foi inaugurado em junho, abriu as portas para as escolas em setembro, depois abriu as suas portas para toda a população em novembro, só para você ter uma ideia. Para grupos escolares está lotado até agosto. Fantástico. E para as pessoas que visitam, está lotado até o final de março. O que gera um problema para a gente, porque é o seguinte, poxa, as pessoas querem ir, não tem vaga, porque está todo mundo querendo ir. E essa é uma prova de que quando você tem algo interativo, encantador, as pessoas prestigiam, as pessoas vão. Will, deixa eu perguntar uma coisa para você que é um aspecto muito legal desse projeto. É a interação entre público e privado, porque você construiu uma parceria que envolve governo do estado, setor privado, enfim, mídia, vários stakeholders, vários atores envolvidos nesse processo. Fala um pouquinho da importância que tem o setor público apoiar iniciativas como essa também, o que sem o setor público muitas vezes não acontece, né? No Paraná aconteceu. Fala um pouquinho disso também para a gente. Olha, nesse caso a gente está usando o Museu Planeta Água como case, né? Mas tem outros que depois a gente pode falar um pouquinho, mas vamos lá, no caso do Museu Planeta Água, primeiro, você tem um prédio que foi a primeira estação de tratamento de água do estado do Paraná. É um prédio que é uma unidade de interesse de preservação para se tornar um patrimônio público, ou seja, ele é um prédio
público. Esse prédio está sob a gestão de uma empresa público-privada, é uma empresa de uma companhia mista, que é a Companhia de Saneamento do Estado do Paraná, ela que cuida deste prédio. E nós conversamos com eles, olha, vamos fazer um museu sobre a água? E eles falaram, vamos, putz, acho que é super legal, acho que está dentro dos objetivos da companhia. Da companhia de promover educação ambiental, está dentro dos objetivos assinados com a ONU, dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU. Então o governo cede o prédio, o governo federal aprova uma lei de incentivo, ou seja, ele destina uma parte da sua verba de incentivo para que a empresa privada possa pegar uma parte disso e aplicar dentro do museu. Então, no museu a gente tem empresas privadas patrocinando via lei de incentivo à cultura. Então, temos 3 empresas privadas patrocinando, várias organizações, ONGs envolvidas com o meio ambiente apoiando o projeto. Porque ele foi concebido, né, depois de 10 anos de planejamento, né, foi todo um projeto elaborado com um conceito, com uma finalidade específica. Então, ele não foi um projeto feito, enfim, teve todo um planejamento muito detalhado, né, o que levou esse projeto a ser executado, né? Exatamente. Nós iniciamos esse projeto em 2010. Submetemos isso à companhia de saneamento, conseguimos o patrocínio depois de 8 anos, 7 anos, conseguimos o incentivo fiscal, né? Na verdade, todo o recurso destinado ao museu é um recurso de incentivo fiscal. Por enquanto nós não temos verba privada destinado ao museu, só que agora que ele está pronto, nós temos outras fases. E aí sim, nós queremos dar sequência de expansão do museu, nós queremos adotar todo o prédio histórico ao museu, nós queremos construir uma fase nova dentro desse prédio, que é uma fase, que é um legado deixado pelo nosso saudoso Jaime Lerner, que construiu um espaço para nós antes de partir, né, deste mundo, nos deu um projeto, nos entregou um projeto por meio da sua equipe, principalmente Fernando Canalha ali, que desenvolveu o projeto junto conosco. Então, projeto faseado. Que vai vir na sequência, né? Que vem na sequência. Will, o museu foi inaugurado durante a pandemia, um momento crítico do Brasil, do mundo. Você está otimista que a gente vai poder melhorar e expandir projetos como esses, agora com movimentação da economia mais intensa, geração de mais emprego, renda, enfim, governo novo, governo do Estado reeleito? Você acredita que a gente pode ter uma expansão de projetos como esse? E fala um pouquinho daquilo que você tem em mente, que eu sei que você está fazendo um museu muito legal, que é o Museu do Coxa. Fala um pouquinho disso também, que eu acho que é importante já anunciar. Spoiler! O Museu Planeta Água é uma referência internacional. Ele não perde para nenhum museu fora do Brasil. Todas as pessoas que estão visitando o museu falam, poxa, eu quero um museu como esse. Inclusive, outros órgãos do Estado do Paraná, como a Secretaria de Esporte, falou, eu quero um museu de esporte parecido com o Museu Planeta Água. A área de tecnologia do governo do Estado falou, poxa, nós queremos fazer um museu da tecnologia, eu quero que seja parecido com o Museu Planeta Água. Então, o Museu Planeta Água... Vai virar franquia, Museu Planeta Água. Se tornou uma referência. E, Aurélio, olha, eu quero trazer a ministra da Cultura, a nova ministra da Cultura. Sim, esse governo, acredito que com esse governo, esse novo governo, a cultura será mais valorizada. E eu acho que, sim, eu gostaria de levar transformar o Museu Planeta Água numa franquia e levar ele para todas as capitais do Brasil. Por quê? Não só porque é um museu que primeiro, ele transforma o espaço onde ele está. Segundo, ele é um espaço turístico. Sim. Os turistas vêm e querem conhecer o Museu Planeta Água. Terceiro, as escolas, elas usam o museu como uma ferramenta didática. O que os alunos estão aprendendo... Complementar. Exatamente. O que os alunos estão aprendendo em sala de aula, os professores levam os alunos para o Museu Planeta Água e lá eles têm a vivência prática. Eles podem olhar cada detalhe, vivenciar, entender exatamente o que é. Então, eu acredito que quando você tem um espaço que é uma referência e nós estamos trabalhando para transformá-lo numa referência realmente
nacional, numa referência. A gente está trabalhando, vou te contar um detalhe legal aqui, por exemplo, para que o museu ele entre na rede global de museus de água da ONU, como o único museu de água do Brasil. Ele é o único museu interativo sobre a água do Brasil. Então a gente está trabalhando para que ele entre, e a ONU já topou. A ONU só falta agora são trâmites burocráticos, e nós vamos organizar em março, talvez na primeira semana de abril, por conta de esse ano, 2023, completa... falta 7 anos para completar a meta de 2030, os 2030. Da agenda da ONU. Então, esse ano ele entra basicamente na metade de quando foi assinado o tratado. E vai haver um evento da ONU em Nova York para fazer a revisão da temática da água, do item 6, água e saneamento para todos. E nós vamos fazer o evento da ONU da América Latina dentro do Museu Planeta Água. Legal. Novidade, hein? Essa é uma novidade. Essa é uma novidade. E a gente está trabalhando junto com a Sanepar, que completa 60 anos esse ano, né? Para que eles sejam também recepcionem apoiadores do evento junto com o Museu Planeta Água. Né? Will, outra coisa importante, e acho que o pessoal que não conhece o museu pode conhecer, vai perceber, o museu leva em conta realidades locais. Porque vocês falam, por exemplo, de realidades do meio ambiente do estado do Paraná. E certamente vão fazer isso em outros estados. Ou seja, considerando a situação do meio ambiente também em outros estados, com a sua realidade local. Isso é legal também, porque o museu não fala de temas que não tem nada a ver com a realidade da pessoa. E isso é super importante na perspectiva da Agenda 2030, porque é a realidade local. É a realidade em que as pessoas vivem. Isso é muito importante. Então, também parabéns por isso, por entender a importância disso, né, Will? De levar em conta a realidade local, no caso do meio ambiente, né? E do uso da água, destinação da água e tal. Exatamente. A gente poderia ter falado da água no mundo. O que a gente fez? A gente até, em consideração a uma dica, né, um conselho da Unesco, o pessoal falou, olha, se concentre no Brasil neste primeiro momento. O que nós fizemos? Nós temos um recorte que é Brasil, mas depois nós temos um recorte muito fechado que é Paraná. Então nós temos um espaço no Museu Planeta Água que nós contamos um pouquinho dessa história do saneamento, da água, da importância da água, da saúde para o Paraná. E sim, aí a gente traz um pouquinho, a gente fala de Rio Iguaçu, fala de Rio Belém, a gente fala da realidade local. Que as pessoas vivem. Will, como é que as pessoas podem ajudar um projeto como esse? Eu sou empresário, eu tenho uma empresa, eu quero te ajudar. Como é que o empresário pode fazer para apoiar iniciativas como essas? Não só pensando em marca, em divulgar a empresa, mas em colaborar com o meio ambiente, por exemplo, né? A parte prática, como é que você pode contribuir com esse processo de conscientização das pessoas num projeto como esse? Via Lei Rouanet, eu posso, por exemplo, ser investidor anjo, tem outras formas de você custear, financiar projetos como esse? Quais são as possibilidades que existem para quem quer investir e está acompanhando o programa agora? Não, hoje as pessoas podem investir de várias formas, tá? Então ela pode investir financeiramente com recursos próprios, às vezes nem é dando dinheiro, mas assim, vou te dar um exemplo. Nós temos um espaço no subsolo que eu quero colocar, eu tenho um piso elevado sobre tubos, eu quero colocar vidro. Porque ele é mais, do ponto de vista da acessibilidade é melhor, para pessoas com deficiência visual é melhor do que o piso de ferro aramado que tem lá. Então, e mais sustentável, inclusive. E mais sustentável. Uma pessoa pode vir e doar esse vidro. Sim. Ok, essa é uma forma. Segunda forma, ele pode incentivar via Lei Rouanet. Pode incentivar via Lei Rouanet. Terceira forma, ele pode trazer os funcionários dele, combinar uma agenda junto com a Sanepar, uma agenda especial, trazer os funcionários e falar sobre educação ambiental lá dentro. Nós temos 3 mediadores que estão full-time dentro do museu que podem preparar a visita. Então, se a visita é de uma empresa, assim, olha, é da empresa X... tem o projeto X, tem o projeto X, quer apresentar. Quer apresentar. Então, as pessoas podem vir e fazer essa agenda guiada e específica para essa empresa. Então, é uma forma que ela tem de colaborar não só com o projeto, mas com o meio ambiente. Né? E
E ela pode colaborar divulgando nas suas redes sociais, divulgando para as pessoas participarem. Deixa eu te perguntar uma coisa importante. O museu tem uma exposição fixa. Vocês pretendem trabalhar exposições itinerantes, por exemplo, para levar a ideia do museu a outros espaços, a outras cidades, a outros estados, inclusive, já que você falou que o museu provavelmente vai se expandir? Qual a ideia em relação ao futuro do Museu Planeta Água, nessa perspectiva de você pulverizar essa ideia da proteção ao meio ambiente e a preservação desse bem natural maravilhoso que é a água, né? Sim, agora nós inauguramos a fase 1, que é o museu. E nós temos a expectativa de inaugurar a fase 2, queremos trabalhar a partir da segunda metade deste ano na fase 2. O que é a fase 2? Primeiro é complementar alguns espaços do museu. Segundo, a gente tem sim uma possibilidade de ter uma exposição itinerante que possa, em primeiro lugar, ela ser itinerante em todos os lugares onde a Companhia Paranaense de Saneamento tem unidade, ou seja, no estado, em todas as cidades do estado. Então, você ter uma exposição pocket do museu, onde você possa levar o tema e possa convidar as pessoas para virem visitar o museu. Né? Mas tem projeto, é uma próxima fase, e aí sim, para isso a gente apresentou um projeto para a Lei Rouanet e estamos aguardando a aprovação desse projeto. O IBRAM reduziu a receita, né, para fechar a nossa entrevista agora, de 80 em 2019, 80 milhões, caiu para 67 em 2021, recursos para investimento em museus. Will, dá para melhorar isso, né? Os governos também podem ser mais solidários nesse processo. Aí, para fechar, eu queria que você falasse exatamente desse comprometimento que os governos agora, que foram reeleitos ou eleitos, podem ter para ajudar também nesse projeto, incluindo até como ação de governo, né, Will? Uma proposta de governo você incentivar a cultura por meio dos museus. Então, só para fechar, você falar um pouquinho disso também, dessa contribuição do Estado, seja prefeitura, seja o governo do estado e o governo federal também. Sim, todo governante, seja municipal, estadual e federal, ele tem a oportunidade de colaborar, seja investindo em novos museus. Foi provado, Aurélio, com o Museu Planeta Água e com o Memorial de Segurança no Transporte, que se você tem algo lúdico, algo interativo e sensorial, as pessoas vão. Prestigiam. As pessoas prestigiam. Então, os governos precisam olhar com mais carinho. O que acontece na maioria dos museus no Brasil? A maioria deles estão sucateados. Então, se você não tem uma iniciativa privada investindo recursos ali, a iniciativa pública não coloca o seu recurso. E o que é importante? Poxa, coloque recurso. As pessoas vão valorizar. As pessoas precisam aprender a visitar museus. No Brasil, as pessoas não têm essa característica. Sim. É questão cultural, né? É questão cultural. Só que se você tem algo que seja atrativo, as pessoas vão. As pessoas vão. Então, mais investimento, mais recursos de investimento financeiro mesmo. Cuidado depois que inaugura, porque nós inauguramos. A fase mais difícil foi criar o museu. Mas o que eu percebo é que essa não é a fase mais difícil, não é conceber, é manter o museu. É ter o apoio do governo do estado, é ter o apoio do governo das cidades. Nós vamos adotar esse museu como um espaço cultural, de visitação, um espaço turístico, para chamar pessoas para virem para a cidade. Às vezes as pessoas podem vir para a cidade só para visitar aquele museu. Atração turística. Atração turística. Há uma série de referências internacionais. Vou te citar um aqui, o Museu Guggenheim, que fica em Bilbao. Ninguém conhecia Bilbao até ser inaugurado o Guggenheim. Que é referência hoje em arquitetura, em cultura, uma série de coisas. Em exposições, e transformou a cidade. Então, o museu pode transformar a cidade. O governante que perceber isso é estratégico. Não só estratégico, como cultura. Leva um pouco da nossa cultura para os visitantes, para os estudantes e para os turistas também, de como nós somos, do que nós temos de mais valor. Então, legal. É um espaço maravilhoso. E só para fechar, respondendo, sim, estamos fazendo um museu para o Coritiba Futebol Clube. Vai ser um museu sensacional, totalmente emocional. As pessoas vão se encantar com esse museu. A gente vai falar sobre isso em outro momento, prometo. Mas falar, sei que vem coisa boa por aí. Obrigado. Maravilhoso. Will, obrigado pela presença aqui, uma honra te receber.
Gente, o Planeta Brasil Sustentável é isso, ideias inovadoras, cases de sucesso e coisas bacanas que contribuem com o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Obrigado e até o próximo programa.